Olá, pessoal. Professor Prado de volta agora para concluir a Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa. Se você já viu os dois vídeos anteriores, no primeiro vídeo nós tratamos sobre as disposições gerais dos artigos 1º ao 8º e também no segundo vídeo já trouxemos os atos de improbidade e vamos resolver agora as questões que deixamos para vocês. Estamos na questão de número 6 e na sequência, após fazermos a questão de número 6, 7, 8 e 9, se eu não me engano, nós vamos concluir todos os artigos desta lei e vamos trazer outras questões aí, vamos chegar até a 20ª questão. Para você entender qual a importância de tratar deste tema por meio de um vídeo atualizado como este que estamos passando para vocês, com questões de 2022 e de 2023, questões aí da VUNESP, questão da FGV, da SEBRASP ou CESP, né? Questão da banca Quadrix também, né? Você vai perceber aí na questão de número 8 como você pode errar caso você já tenha estudado e não tenha atualizado aí com as mudanças que ocorreram em 2021. Então vamos logo para a questão. Questão de número 6 diz o seguinte: incorre em improbidade administrativa o recebimento por servidor público de vantagem econômica indireta para fazer declaração falsa sobre dado técnico, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Dado técnico que envolva obras públicas. Certo ou errado? Tempinho aí, rapidinho, uns 5 segundinhos. Correto, é o que está aqui no artigo 9º. Ó. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego, de atividades nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. No inciso 7, diz o seguinte, olha: receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Agora vamos para a questão de número 7. Então, a 6, facinha aí, né, ao pé da letra. Na de número 7 diz o seguinte: os atos da improbidade que atentem contra os princípios da administração pública exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado e independem do efetivo enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos para serem passíveis de sancionamento. O que você acha, que essa questão está certa ou errada? 5 segundinhos. Questão correta também, ó. Os atos de improbidade que trata deste artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independe do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Certo, pessoal? Vamos para a questão de número 8, então, a que eu disse para vocês. Terceira questãozinha aqui, ó, sobre o capítulo 2 que o canal Cola que Decola traz para vocês. Considerando a hipótese de que o servidor público civil do Poder Executivo Federal tenha usado, em benefício de terceiros, informação privilegiada que deveria manter em segredo obtida no âmbito interno de seu serviço, julguem o item seguinte. Tal conduta configura ato de improbidade que causa lesão ao erário. Questão: certa ou errada? Resposta incorreta. Veja e olha a sutileza. Se a gente pega a redação antiga, ó, você percebe que tem o princípio da lealdade. Ó. Veja aqui, ó. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo. Era assim a redação antiga. Porém, após a modificação pela Lei 14.230 de 2021, veja que foi retirada a questão da lealdade e apenas fala aqui em deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Honestidade, imparcialidade e legalidade. E aqui, ó, no inciso terceiro, ó, inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. Isso continuou essa parte, porém, ela deixa um pouco mais específica, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Beneficiamento por informação privilegiada. Veja que aqui a assertiva, ela não diz que esse servidor público ele foi beneficiado. Diz que foi em benefício de terceiro, né? Ele colocou em acesso, né? Ele divulgou essa informação privilegiada, mas não fala que o próprio servidor público foi privilegiado. Ou a segunda hipótese, né? Que é colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado. Como não diz nada disso, então vamos considerar, né, o gabarito dessa questão é incorreto. Embora pareça correto, estaria correto se fosse antes de 2021. Nona questão. No que concerne a configuração do ato de improbidade administrativa, julgue o item seguinte. A utilização do trabalho de servidores em obra privada não pode ser considerada ato de improbidade, dada a ausência de previsão legal. Certo? Então, aí, legal, pessoal? Certo ou errado? 5 segundinhos. Questão incorreta. É sim, ilegal fazer isso, né? Veja aqui o que está no artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importante enriquecimento ilícito ao ferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão de cargo, mandato, função, emprego e assim por diante. Veja aqui ó, no inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então, aqui fala em utilização do trabalho de servidores em obra privada. Veja aqui, ó. Utilizar o trabalho de servidores em obra ou serviço particular, que fala obra particular, é o mesmo que obra privada, não é mesmo? Então, por isso está incorreta, isso é ilegal mesmo. Então, vamos para a nossa última questão antes de entrarmos aí no capítulo 3 das penas. Revelar, isso, veja se é ato de improbidade administrativa ou não. Revelar, antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Isso é certo ou errado? 5 segundinhos. Resposta correta. É o que diz lá no inciso 7, que nem vou ler, que já lemos várias vezes aqui o caput. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Então, isto não pode acontecer, constitui ato de improbidade administrativa. Então, vamos para o restante aí dos artigos, continuando aqui do artigo 12, até o final da Lei 8429. Fiquem aí com o texto da lei e até o final, onde vamos resolver mais algumas questões até a 20ª questão. Capítulo 3º das penas. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo,
e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Segunda, na hipótese do artigo 10 desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Terceira, na hipótese do artigo 11 desta lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Quarta, revogado. Parágrafo único. Parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos e segunda do caput artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso e do caput artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos e, segunda e terceira do caput artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3º. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput artigo. Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Parágrafo 7º. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 9º. As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10º. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Questão de concurso número 11. VUNESP, TecLeg, CMSJC, CMSJC 2022. Assunto: das penas, artigo 12 da Lei nº 8429/1992.
Na hipótese de prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, o agente público estará sujeito à aplicação de pena de suspensão dos direitos políticos por até A. 4 anos, B. 6 anos, C. 8 anos, D. 12 anos e 14 anos. Questão de concurso número 12. Sebrasp, CESP, PJ, MPAC 2022. Assunto: das penas, artigo 12 da Lei nº 8429/1992. 3 agentes públicos do Estado do Acre, no exercício de suas funções, cometeram atos de improbidade administrativa. Frederico praticou ato que importou em enriquecimento ilícito, Rafael, um ato que causou prejuízo ao erário, e Josias, ato que atentou contra os princípios da administração pública. Nessa situação hipotética, nos termos da Lei N. 8429/1992, a penalidade de perda do cargo é aplicável a Josias e Rafael somente. B. Rafael e Frederico somente. C. Frederico somente. D. Josias somente. E Rafael somente. Capítulo 4 da Declaração de Bens. Artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caputeste artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Parágrafo 3º. Será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caputeste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Parágrafo 4º. Revogado. Questão de concurso número 13. FGV, OAB UniNAC, OAB, 2023. Assunto: da Declaração de Bens, artigo 13 da Lei nº 8429/1992. Fernanda foi aprovada em primeiro lugar em concurso público para o cargo de auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado Alfa. Ao ser convocada para investidura no cargo público, o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria solicitou a Fernanda, entre outros documentos, cópia da sua última declaração de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Com receio de ver violada sua privacidade e informações resguardadas pelo sigilo fiscal, Fernanda procurou você como advogado, indagando sobre a obrigatoriedade da entrega da mencionada declaração. Com base na atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a opção que apresenta seu esclarecimento. A posse e o exercício do cargo ficam condicionados à apresentação da citada declaração de imposto sobre a renda, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. B. A nomeação e a posse não ficam condicionadas à apresentação da citada declaração de imposto sobre a renda, mas seus vencimentos apenas serão pagos com a entrega do documento. C. A nomeação, a posse e o exercício do cargo ficam condicionados à apresentação da citada declaração de imposto sobre a renda, mediante prévia quebra de sigilo fiscal por ordem judicial. D. A nomeação, a posse e o exercício do cargo não ficam condicionados à apresentação da citada declaração de imposto sobre a renda, mas Fernanda responderá por ato de improbidade administrativa se não entregar o documento em 30 dias após a posse. Questão de concurso número 14. Da Declaração de Bens, artigo 13 da Lei nº 8429/1992. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece que a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Nesse contexto, de acordo com a atual redação da Lei nº 8.429/92, a citada Declaração de Bens A não será, em regra, atualizada periodicamente, salvo determinação discricionária da autoridade competente. B. Não será, em regra, atualizada periodicamente, salvo se o agente público vier a responder a processo administrativo disciplinar. C. Será atualizada a cada 5 anos e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função.
D. Será atualizada anualmente sem necessidade de atualização na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. E será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Capítulo V do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 1º. Ao pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput este artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput este artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput este artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idoneia, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8º. Aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 9º. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita.
Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos, e apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9º desta lei. Artigo 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, salvo o disposto nesta lei. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º revogado. Parágrafo 4º revogado. Parágrafo 4º. A ação a que se refere o caput artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5º. A propositura da ação a que se refere o caput artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º. A petição inicial observará o seguinte: e deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9, 10 e 11 desta lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Segunda, será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 6º. Ao Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias, nos termos dos artigos 294 a 310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 6b. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos e segunda do parágrafo 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7º. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 8º revogado. Parágrafo 9º revogado. Parágrafo 9º. A da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10 revogado. Parágrafo 10. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação, por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10b. Oferecida a contestação, e se for o caso, ouvido o autor, o juiz, e procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Segunda, poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10d. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11 desta lei.
Parágrafo 10. Proferida a decisão referida no parágrafo 10c deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Parágrafo 10f. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, e condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Segunda, condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 12 e 13 revogados. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Parágrafo 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa e a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Segunda, a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos parágrafo 1º e 2º do artigo 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Terceira, o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. Quarta, o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17. Vetado. E vetado. Segunda, vetado. Terceira, vetado. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º, vetado. Parágrafo 5º, vetado. Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: e o integral ressarcimento do dano. Segunda, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput artigo dependerá, cumulativamente, e da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Segunda, de aprovação, no prazo de até 60 dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. Terceira, de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 dias.
Parágrafo 4º. O acordo a que se refere o caput artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5º. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. Parágrafo 6º. O acordo a que se refere o caput artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17. Se a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, e indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9º, 10 e 11 desta lei, que não podem ser presumidos. Segunda, considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Terceira, considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Quarta, considerar para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa, a. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. B. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. C. A extensão do dano causado. D. O proveito patrimonial obtido pelo agente. E as circunstâncias agravantes ou atenuantes. F. A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. G. Os antecedentes do agente. V. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Sexta, considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. Sétima, indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Artigo 17-d. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º e 10 desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens.
Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º deste artigo no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Artigo 18-A. A requerimento do réu na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte. E no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Segunda, no caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Questão de concurso número 15. Sebrasp, CESP, Promotor de Justiça, MPE 2023. À luz da legislação que dispõe acerca da improbidade administrativa e de seus aspectos de natureza processual no âmbito da ação de improbidade administrativa, assinale a opção correta. A. Não é possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública. B. É lícito o ajuizamento de múltiplas ações de improbidade administrativa em relação ao mesmo fato. C. Em caso de revelia, é válida a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. D. É possível a formulação de pedido de natureza antecedente ou incidente, de indisponibilidade de bens dos réus. E é válida a condenação do requerido em tipo diverso daquele constante da petição inicial. Questão de concurso número 16. Sebrasp, CESP, Promotor de Justiça, MPAC 2022. Nos termos da Lei N. 8429/1992, em caso de processo judicial por ato de improbidade administrativa, é possível a decretação de a. Indisponibilidade de bens, desde que garantida a oitiva prévia do réu. B. Indisponibilidade de bens, desde que mediante representação do Ministério Público. C. Indisponibilidade de bens de família do réu, em qualquer situação. D. Indisponibilidade de bens que deverá priorizar, por exemplo, veículos de via terrestre. E indisponibilidade de bens de qualquer valor depositado em caderneta de poupança. Questão de concurso número 16. Com relação à ação de improbidade administrativa, à reclamação constitucional e ao mandado de segurança, julgue o próximo item. Na ação de improbidade administrativa, o juiz deverá indeferir a petição inicial que não individualize a conduta do réu ou que deixe de apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência da conduta ímproba. C. Certo. E errado. Capítulo 6º das Disposições Penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena: detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe e da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 desta lei.
Segunda, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Parágrafo 1º. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2º. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 5º. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Questão de concurso número 17. Sebrasp, CESP, Auditor Conselheiro Substituto, TCPB 2022. Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, Lei N. 8429/1992 e suas alterações, julgue o próximo item. A aplicação de sanções por improbidade administrativa depende da aprovação das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. C. Certo. E errado. Questão de concurso número 18. Quadrix. AD CRF-GO, CRF-GO 2022. Assunto: das disposições penais, arts. 19 a 22 da Lei nº 8429/1992. Acerca da Lei N. 8429/1992, julgue o item. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público quando o autor da denúncia o sabe inocente. C. Certo. E errado. Capítulo 7º da prescrição. Artigo 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Incisos 1, 2 e 3 revogados. Parágrafo 1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4º. O prazo da prescrição referido no caput artigo interrompe-se. E pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Segunda, pela publicação da sentença condenatória. Terceira, pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência. Quarta, pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. V, pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput artigo. Parágrafo
6º, a suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7º, nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. Parágrafo 8º, o juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 23. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Artigo 23. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Parágrafo 1º, no caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Parágrafo 2º, haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada a má-fé. Artigo 23. Se atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações, serão responsabilizados nos termos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Capítulo 8º das disposições finais. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogadas as leis N. Graus S. 3.164, de 1º de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992, 171 graus da Independência e 104 graus da República. Fernando Collor Célio Borja. Muito bem, pessoal, finalmente terminamos todos os artigos da Lei 8429, da Lei de Improbidade Administrativa. Então, para finalizar, a gente vai deixar, vou deixar mais duas questões para vocês de concurso, certo? E vocês me digam aqui nos comentários se eu faço um outro vídeo resolvendo essas questões, ou se de repente vocês querem mais questões aí, mais rápidas também, questões rápidas acerca desta lei. É depender da quantidade de pessoas que estiver solicitando, eu vou trazer aqui para vocês também, certo? Então vamos aí para as questões. Pessoal, contribua deixando o like, inscreva-se no canal se você está também aproveitando todo esse árduo trabalho que estamos fazendo para trazer para vocês. Vamos lá, questão de número 19. Estamos aqui, no assunto da prescrição ainda. Delegacia Fazendária. A Delegacia Fazendária, então, recebeu denúncia anônima contra João, o administrador de hospital público estadual, o qual teria adulterado, em 19 de setembro de 2015, documentos comprobatórios de capacidade técnica da empresa para auferir o objeto da licitação, consistente na administração da saúde pública do Estado. O delegado titular da Delegacia Fazendária, após investigações policiais, concluiu que havia ocorrido o crime de frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, nos termos do Código Penal. Além dos aspectos penais, a autoridade policial identificou o suposto dano ao erário público, em razão da conduta de João. Assim, sugeriu, em seu relatório final, a instauração da ação penal e a propositura da ação de reparação dos danos ao erário, fundado em ato tipificado como ilícito de improbidade administrativa. Então, considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. A, B, C, são 5 alternativas aqui. A. Caberá a ação de ressarcimento erário, comprovando-se o dano por qualquer ato ilícito do administrador do hospital, garantindo-se ampla defesa ao réu. Está certo ou errado? B. É possível ação de reparação de danos, observando o prazo prescricional previsto para os ilícitos na esfera civil. C.
caberá a ação de reparação dos danos dos atos ilícitos dolosos e culposos tipificados em lei. D. Caberá a ação de ressarcimento de danos ao erário a qualquer tempo, desde que comprovado o ato ímprobo doloso do administrador do hospital. E a alternativa E. São imprescritíveis as sanções e ações de ressarcimento de danos ao erário público como forma de se assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Certo, pessoal? Tempo aí para vocês responderem essa questão, ó. Vou deixar aqui o caput de novo. Um pedacinho aí da penúltima, né? E da última. E vamos para a nossa última questão, um pouco menor. Silvia, Patrícia e Ricardo, agentes públicos do Estado do Acre, cometeram ato de improbidade, administrativa no mesmo dia, no exercício de suas funções. Silvia cumpria mandato eletivo, Patrícia ocupava cargo comissionado e Ricardo atuava em função de confiança. Nessa situação hipotética, utilizando aí a Lei 8429, prescreverá no mesmo prazo no que diz respeito a... Então, alternativa A. Silvia, Patrícia e Ricardo e a instauração de processo administrativo interromperá o curso do prazo prescricional. Cerca de prescrição, né, pessoal? Silvia, Patrícia e Ricardo e o ajuizamento da ação de improbidade administrativa suspenderá o curso do prazo prescricional. C. Silvia, Patrícia e Ricardo e a publicação de eventual sentença condenatória de improbidade administrativa interromperá o curso do prazo prescricional. D. Apenas a Patrícia e Ricardo e a instauração do processo administrativo suspenderá o curso do prazo prescricional. E apenas a Silvia e Patrícia e a instauração do processo administrativo suspenderá o curso do prazo prescricional. Então, fica aí essas questões para vocês responderem. Se vocês se sentirem à vontade, coloque aí nos comentários qual é o gabarito dessas questões ou qualquer outra consideração. Espero que tenham tido um ótimo aproveitamento deste vídeo. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!